E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Nicolas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Então galera, vocês já pararam para pensar que talvez o universo do Tobey Maguire e do Andrew Garfield tinham algo simultaneamente em comum? Pelo menos é o que eu comecei a imaginar de uns tempos para cá. Por exemplo, na trilogia, onde a cada filme a gente consegue ver aspectos, características de outros heróis, outros personagens que, ao fundo, parece que estavam sendo construídos ou sendo inseridos na história. E cara, sério, muitas dessas vezes a gente nem deu bola para as entrelinhas. E pessoal, uma coisa que tem que ficar muito clara aqui para vocês é que nesses universos, por exemplo, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, nesse mundo, o primeiro herói que a humanidade conheceria seria o Homem-Aranha. Então, deixando isso claro, vamos seguindo. Destacando agora o filme Capitão América, o Primeiro Vingador. Eu sei que isso faz parte do universo Marvel, mas vocês já vão entender bem o que eu quero dizer com isso. Nesse filme, lá do universo Marvel, eles dizem que o soro é capaz de amplificar as características físicas e emocionais também. Tanto que o Steve Rogers foi testado para ver o quão bom ele realmente era, o quão puro ele poderia ser. Vale lembrar, pessoal, que o uso desse soro de super soldado tinha como destino os soldados dos Estados Unidos. E onde a gente já viu algo parecido com isso? Precisamos rever o processo desde a fórmula. Desde a fórmula? Pois é, isso aí apareceu no filme do Homem-Aranha de 2002, onde o Norman estava ligado a um projeto juntamente, até financiado pelo exército, para desenvolver tanto equipamentos quanto soros de alto desempenho humano. Porém, não tem como a gente dizer exatamente, pessoal, se estava ocorrendo algum conflito dos Estados Unidos com algum outro lugar, mas, ao que tudo indica, sim, já que os generais naquele momento queriam resultados muito rápidos, eles já queriam urgentemente sair usando esse produto, esse soro, tanto que eles estavam cobrando até outras empresas, para conseguir a oportunidade de receber esse financiamento. E até depois, quando o Norman fica louco, ele vai atrás dessa empresa concorrente justamente para acabar de vez com os adversários. Então, alguma coisa estava chegando também contra os Estados Unidos. Então, cara, justamente por causa dessa pressão que o Norman estava recebendo, dessa exigência dos generais para o projeto ser terminado logo, que eles queriam ver resultados positivos, o Norman acabou tendo que se expor e realmente testar o soro, ver o que exatamente estava acontecendo. Para ele, estava basicamente pronto, só faltava algum detalhe ali, um outro aqui. Mesmo o Dr. Strong falando: cara, isso não tá bom, hein? A gente tem que voltar desde o início da fórmula, porque tá complicado. Obviamente ele não falou desse jeito, vocês sabem, mas o resultado final a gente já conhece muito bem. É o frango de macumba! Agora, pessoal, lembrando vocês do que eu citei anteriormente sobre o filme Capitão América, o Primeiro Vingador, que o soro é capaz de aumentar tanto as qualidades quanto os defeitos da pessoa, olha só o que aconteceu com o Norman. Quando ele não tinha o soro, ele apenas queria o sucesso, ser um figurão mais respeitado do que já era, ser temido. Ele sempre foi também um cara muito frio e tratou o Harry, o seu próprio filho, com uma grande indiferença. Depois de ficar exposto à substância do soro, o Norman basicamente não tinha mais limites. Ele sequestrava as pessoas e até matava os concorrentes ou explodia as empresas que de alguma forma poderiam prejudicar a Oscorp. Graças ao soro, simplesmente o limite não existia mais. E ele acabou se tornando tão arrogante e tão frio quanto ele já era. Em determinado momento do filme, lá da trilogia de 2002, a gente vê que o Harry, já tinha pedido para Mary Jane usar preto porque o pai dele gostava dessa cor, chamava atenção. E quando acontece o Dia de Ação de Graças, ela se produz especialmente para agradar o Harry e o Norman. E o Norman dá lá um sorrisinho e tal, Mas no fim de tudo, ele acaba sendo muito ignorante, arrogante com ela, nem ligando pro Harry, não ligando pra Mary Jane,
Tanto que ele fala no fim todas aquelas besteiras lá perto do elevador. Seguindo essa ideia do soro, a gente vai avançar lá pro terceiro filme. Na perspectiva do Harry, é o seguinte, antes do soro, ele tinha ciúme do Peter, né, do que o Peter sentia pela Mary Jane, e até ciúme da admiração que o Norman tinha pelo Parker, e não por ele. Quer fazer tudo com seu suor. Isso é ótimo. E depois do Harry ser exposto ao soro, com certeza as coisas ficaram bem mais complicadas. Ele teve muito mais mudanças de humor, e depois de descobrir que o Peter era o Homem-Aranha lá no segundo filme, a raiva, rancor, somados com um ciúme que ele ainda tinha, fez com que tudo isso ficasse mais intenso. Sem falar que, se a gente parar pra pensar, pessoal, um dos principais conflitos do terceiro filme acontece nesse triângulo amoroso, que é o Harry, a Mary Jane e o Peter. E eu sei que a gente tem diversos vilões nesse terceiro filme, mas se você parar pra pensar, bate muita história entre os três. Tipo, bate e volta nesses 3 pontos. Sério. Mas agora é o seguinte, pessoal. Vocês sabem que após os acontecimentos do primeiro filme, o Harry assumiu a Oscorp, certo? Então, vamos pensar o seguinte. E se de repente, né, no momento em que o Harry estava fazendo essa transição para ser o novo chefe da Oscorp, a empresa, né, não acabou vendendo realmente esse soro para o exército ou para alguma outra companhia, e se de repente, mais para frente, a gente poderia ser apresentado a um Capitão América de uma forma mais diferente. Talvez nesse universo o Capitão América nem fosse um cara tão legal assim, não sei, depende para quem o Harry acabou sem querer vender nesse soro, mas isso pode explicar de onde veio o dinheiro para financiar o projeto do Otto Octavius sobre fusão nuclear. Porque com certeza esse tipo de projeto não é barato, cara. Eu sei que a Oscorp pode ter muito dinheiro, mas deve ser carinho igual. Mas você deve estar perguntando, Aremaki, Nicolas, me explica uma coisa. Se o Harry acabou vendendo esse soro, como é que ele não foi atrás, não foi entender um pouco mais como é que isso funcionava? Ele não desconfiou de nada? Então, cara, se a gente pegar o exemplo do Harry, que era lá no primeiro filme, com o Harry do segundo, a gente vê que ele sofreu uma transição muito grande. Outra coisa, de repente até aquele cara que conversa com ele no segundo filme possa ter influenciado ele de alguma forma, né, mexendo ali os panos para o Oscorp fazer dinheiro, sabe? Sr. Osborn, a imprensa vai chegar logo, é melhor irmos andando. E de repente no segundo filme a gente vê o Harry como um grande empresário, todo preocupado com a Oscorp, com os negócios, tendo então uma grande mudança. E eu sei que essa questão dele mudar de cargo, né, ser então o novo chefe de uma empresa, poderia causar. Mas eu acho que isso não seria tão repentino assim. Suspeito! Em Homem-Aranha 2, todos vocês já conhecem, já devem até imaginar sobre o que eu vou falar agora, que é a citação sobre o Doctor Strange, ou Doutor Estranho, quando a gente traduz. Mas tudo isso faz muito mais sentido quando fica na língua normal, sabe? Na língua original em inglês. E assim, pessoal, como a gente não viu nenhum cara com uma capa vermelha, um bigodudo, com luvas amarelas, uma roupa estranha, voando por Nova York, ou alguma imagem dele atuando, o que a gente pode entender com isso? Que naquela época o Strange ainda não era um herói. E é aquilo, pessoal, como vocês já sabem muito bem, o Dr. Stephen Strange era um cirurgião muito famoso. Um cara que era reconhecido mundialmente, recebeu diversos prêmios. Então, a partir do momento em que o auxiliar do Jameson aponta para Dr. Strange, fica ainda mais nítido que teria ligação com o próprio nome de trabalho dele, que seria Dr. Strange. Porque com certeza, nessa época, como eu já disse, ele ainda seria uma pessoa comum, um cirurgião. E essa conexão do nome dele, né, do termo que ele usa no hospital e que ele é conhecido como Dr. Strange, ter uma ligação com o vilão, poderia, na verdade, com certeza, afetaria a credibilidade dele e daria algum problema aí com a fama dele. Dr. Strange. That's pretty good. But it's taken. E cara, se tu acha que tudo isso é um exagero, cara, nada a ver uma coisa com a outra.
Mano, a gente viveu isso agora, sabe? Diversas notícias, eu tenho certeza que você já viu isso em algum lugar, que aconteciam com a cerveja Corona, né? Muitas pessoas viram essa questão do coronavírus e pandemia, coronavírus, e fizeram ligação com a cerveja, que é a cerveja que estava transmitindo o vírus. E cara, até por um tempo, as vendas dessa cerveja acabaram ficando prejudicadas, justamente porque muitas pessoas estavam fazendo ligação dos nomes. Esse é o tal do Mula. Agora tu me diz, tu acha que isso não influenciaria a vida do Strange? Agora, em Homem-Aranha 3, é um pouquinho mais complexo, é um pouco mais difícil, até porque, como eu já disse, a gente tem muitos vilões e tem essas subtramas que ficam no meio da história e pode complicar um pouquinho. Mas o detalhe se encontra mais ao final do filme. Ao passo em que o Peter se dirige para aquele confronto final, a gente percebe que a luta acontece em um grande prédio em construção e que ele está aparentemente no centro de Nova York. E você aí, já se perguntou o que poderia ser aquele prédio? Será que ele tá por ali por acaso? Tudo bem, a gente tem o fato de que isso ajuda, né, e faz sentido com o vilão Homem-Areia, né, para ele ficar gigante. Ele tá numa área de construção, mas eu acredito que as coisas devem ter um porém a mais, sabe? Não tão simples assim. E pessoal, tudo isso que eu falei para vocês até agora, em cada filme, a gente viu traços de algo que poderia tornar um novo herói naquele universo, sabe? Mesmo que de maneira mais ao background, mais ao fundo, cada filme tinha alguma pista, alguma indicação de um outro personagem. Então, quem sabe nesse terceiro filme, esse prédio que a gente viu, não fosse o edifício Baxter ou, de repente, a Torre Stark. Agora, pessoal, retomando todas essas informações, a gente percebe que o Norman seria o responsável por futuramente criar um Steve Rogers, um super soldado, o Capitão América da trilogia, que o Doutor Estranho existe sim naquele universo e não é apenas um easter egg, tanto que provavelmente ele até apareceu em Homem-Aranha 3. E é claro, falando desse terceiro filme, o último da trilogia, aquele prédio poderia indicar a ascensão do edifício Baxter ou do Império Stark. Mas então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu espero de verdade que você tenha gostado. E agora, comenta aqui embaixo o que você achou dessa teoria. Será que faz sentido o Peter Parker do Tobey Maguire e do Andrew Garfield serem os primeiros heróis dos seus respectivos universos? Lembrando, pessoal, as minhas redes sociais estão aqui embaixo no link da descrição. Se você quiser me seguir, me mandar uma informação, uma teoria, ou simplesmente trocar uma ideia comigo, ou marcar que está assistindo esse vídeo, ou algum outro vídeo do canal, enfim, eu vou gostar muito de ver essa interação com vocês também lá no Instagram. Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e valeu!